Boa tarde, sejam bem-vindos ao segundo dia do quarto simpósio do doador da Uncisal, com realização pelo projeto Doe Vida e Parceiro. Eu me chamo Alane, sou acadêmica do curso de Medicina da Uncisal, membro do projeto Doe Vida e serei a responsável por este ambiente virtual durante esta atividade. Para darmos continuidade às atividades desta tarde, iniciaremos agora a mesa redonda de título: Qual o papel da doação de sangue e da transfusão em pacientes com hemofilia e doença falciforme? Com a ilustre presença dos nossos convidados, doutora Verônica de Lima Guedes, ela que é médica especialista em hematologia e hemoterapia, mestre em Ciências da Saúde pela Unifesp e gerente da Hemorrede do Estado de Alagoas desde 2009. Seja muito bem-vinda, doutora Verônica. Obrigada por aceitar nosso convite para partilhar do seu conhecimento hoje aqui conosco. Obrigado pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre hematologia e hemoterapia. Dando continuidade às apresentações, convido agora Paulo César Oliveira. Ele, que tem formação em psicologia pela Universidade Federal de Alagoas, é paciente com hemofilia e atualmente ocupa o cargo de vice-presidente da Associação dos Hemofílicos de Alagoas. Seja bem-vindo, Paulo. Agradecemos imensamente a sua presença aqui na nossa mesa. Muito obrigado, Alane. Obrigado a todos que fazem parte desse projeto Doe Vida. E é um prazer, sim, dar essa visibilidade a toda a comunidade dos hemofílicos e da importância, sim, da doação de sangue. Muito obrigado. Nós que agradecemos. E para fechar as apresentações, chamo agora Sidney Santos, psicólogo, especialista em psicologia hospitalar e educação permanente em saúde. Atualmente atua no HGE e assessor técnico de políticas transversais da CESAL, além de ser membro do grupo de homens com doença falciforme do Ministério da Saúde e coordenador da Associação de Pessoas com Hemoglobinopatias do Estado de Alagoas. Seja bem-vindo, Sidney. Expresso aqui toda a nossa gratidão por sua presença na nossa atividade. Oi, boa tarde. Obrigado também. A gente agradece. É muito bom falar sobre doação de sangue, né? Um tema que é muito importante para todos nós. E é um prazer e a gente está aqui para colaborar. Uma tarde bela para todo mundo. É uma honra para nós tê-los aqui e podermos discutir esse tema de tamanha relevância hoje com vocês. Nós sabemos que tanto a hemofilia como a doença falciforme são doenças hematológicas de caráter genético que prescindem de um acompanhamento constante e que, para além disso, os pacientes com essas doenças têm um grande ônus com relação à sua qualidade de vida, não é isso? Contudo, o que a gente percebe é que a sociedade, de maneira geral, desconhece essas afecções. Diante disso, e partindo do básico mesmo, doutora Verônica, a senhora poderia nos falar um pouco sobre o que são a hemofilia e a doença falciforme? Sim, vamos falar das doenças que são mais prevalentes, tanto na hematologia, e acho que, assim, as doenças genéticas mais prevalentes no mundo. De longe, a anemia falciforme, né? Nós temos um quantitativo, agora, no estado de Alagoas, de 636 pacientes diagnosticados e cadastrados todos, que são atendidos pela Hemorrede do Estado. Então, e hemofilia, nós temos 253 pacientes. Vou falar separadamente, mas ambas são doenças genéticas. Quer dizer, o indivíduo já nasce com ela. Na hemofilia, o que acontece é que existe um distúrbio de coagulação, né, que já é herdado geneticamente, em que há uma deficiência ou ausência de proteínas que fazem a produção dos fatores 8 ou 9 de coagulação do sangue. Então, a principal manifestação clínica decorrente da diminuição ou da ausência da produção de fator 8 ou 9 é o sangramento. Então, são doenças, as hemofilias A é pela deficiência de fator 8 e a hemofilia B é a deficiência de fator 9. Ambas têm o quadro clínico muito parecido, a gente vai fazer a diferença
ao diagnóstico quando for dosar o nível desses fatores no sangue. Então, os quadros são bem semelhantes, mas os tratamentos precisam ser conforme a necessidade do paciente. Se ele é hemofílico A, ele vai receber fator 8, e se ele é hemofílico B, ele vai receber o fator deficiente, que é o fator 9. Então, a gente percebe que quando nasce uma criança com hemofilia, logo quando essa criança começa a engatinhar, a dar os primeiros passos, levar as primeiras quedas, machucões, ela começa a ter hematomas no corpo, né? E assim, são hematomas desproporcionais àquele trauma que ele teve. Então, as principais manifestações clínicas que a família vai perceber são múltiplos hematomas ou hematomas grandes que aparecem no corpo. Às vezes é um dente quando vai fazer as primeiras exodontias que não sangra bastante, levar um corte sangra muito. Então, a principal manifestação clínica do hemofílico é a deficiência desses fatores que fazem a coagulação do sangue. E o tratamento é feito de acordo com o fator que ele é deficiente. Esses fatores de coagulação são disponibilizados pelo Ministério da Saúde e a gente conta aqui no Hemoal com um grupo uma equipe multiprofissional, né, que é composta por assistente social, nutricionista, enfermeiro, dentista, hematologista, fisioterapeutas, todos com capacitação para o tratamento dessa doença. E nós também capacitamos o paciente e a família para que ele possa levar o fator consigo e hoje em dia a gente praticamente nem espera que o hemofílico venha ter sangramento, a gente já faz o tratamento, a reposição do fator profilaticamente para que ele não venha sangrar. Então, essa é um compilado geral do que é as hemofilias, né? Hemofilia A e B. A mais prevalente é a hemofilia A, e no mundo a gente tem cerca de 320 mil pacientes hemofílicos, tá? Aqui, volto a falar, temos 253, 209 são hemofílicos A e 44 são hemofílicos B. Já no caso da doença falciforme, é uma doença também hereditária, é a doença genética mais prevalente no mundo. Ela tem uma origem na África, foi uma doença de origem africana, e ela é muito prevalente na população afrodescendente, tá? Então, é uma doença em que também existe uma mutação nas cadeias da hemoglobina, que forma a hemácia, que é aquela célula vermelha do sangue, e essa mutação em duplicidade, que a gente chama em homozigose, ela leva à formação de uma hemoglobina chamada de hemoglobina S. Então, essa hemoglobina S, ela vai alterar a conformação daquela hemácia, que é um disco bicôncavo. Então, ao ser submetida a baixas tensões de oxigênio na microcirculação, ela passa a ter uma forma rígida, se deforma, fica com a forma em foice, daí o nome falciforme, e essa alteração no formato da hemácia vai levar à obstrução da microcirculação, levando a sintomatologia da doença. É uma doença que cursa com anemia crônica, então é um paciente que ele vai ter uma anemia sempre. É uma doença, como a hemofilia também é uma doença tratável,
No entanto, a única forma hoje de curar a anemia falciforme seria através, em alguns raros casos, de um transplante de medula óssea. Então, hoje já existe essa possibilidade de realizar o tratamento definitivo. É uma anemia que, por causar microobstruções na circulação, ela vai levar à formação de pequenos trombos, que vai evitar com que o sangue chegue nos órgãos, nos tecidos, nos músculos. E, consequentemente, o tecido que não recebe o oxigênio do sangue, ele passa a sofrer e o paciente começa a relatar dor. Então, a principal queixa do paciente com doença falciforme é a dor. Dor nas articulações, dor muscular, dor abdominal. Então, é aquela criança que sente dor, principalmente na criança pequenininha, dor nos pés, nas mãos, inchaço, e à medida que o paciente vai crescendo, ele também passa a ter outras complicações, como infecções, muito recorrente, por isso que o calendário vacinal é diferente. A criança até 5 anos tem que receber antibiótico profilático para não ter infecção. E vai ter outras manifestações que são infartos, ósseo, AVC, o olho sempre, quando eles estão em crise, fica com uma coloração amarelada, ictérico, porque as hemácias que ficam deformadas são destruídas e causam hemólise, e essa hemólise vai dar icterícia. E, como eu falei anteriormente, nós temos 636 pacientes no estado de Alagoas. Muito obrigada por todo esse apanhado, doutora Verônica. Mantendo a palavra com a senhora, eu gostaria de perguntar quais os maiores desafios relacionados à questão da doação de sangue para pacientes falcêmicos e hemofílicos. Como está sendo lidar com o tratamento desses pacientes agora, durante a pandemia, já que a gente sabe que, infelizmente, as bolsas de sangue chegaram a um número bastante reduzido, não é verdade? Isso mesmo, olha só, no Brasil, a gente tem menos de 2% da população doa sangue. Então, a Organização Mundial da Saúde, ela preconiza que 3 a 5% da população doe sangue pelo menos uma vez no ano. Então, nós já, no Brasil, historicamente, temos um déficit no número de bolsas coletadas. Com essa pandemia, todos os hemocentros do país tiveram uma redução ainda maior no número de doadores. No nosso estado, nós tivemos um número, esse ano, 15 a 20% menor de bolsas coletadas em relação ao ano anterior. Então, é um desafio imenso a gente manter um estoque de sangue quando a gente tem tantos desafios, já tinha tantos desafios, né, antes da pandemia, para que a gente pudesse superar. O principal desafio que nós temos, sempre tivemos, são os medos. As pessoas têm medo de doar sangue, as pessoas têm medo por conta da agulha, do ambiente, de ver o sangue. Então, as pessoas têm muitos mitos em relação à doação, acha que doar sangue vicia, precisa estar doando sempre, acha que afina, engrossa o sangue, engorda, emagrece. Então, são mitos que as pessoas carregam, que a gente precisa desconstruir. Então, um momento como esse é importante para a gente desconstruir esses mitos que existem em torno da doação e informar a população que doar sangue é um hábito saudável de vida. Quer dizer, a gente só colhe sangue de quem é saudável. Então, é mais uma limitação que a gente tem em relação ao desafio de ter o estoque.
de sangue. Por quê? Porque nem todo mundo que vem doar é apto para doar, está apto para doar sangue. Seja porque está com anemia, com alguma doença, porque toma remédio, porque fez tatuagem, porque é usuário de droga, porque é promíscuo, né? Tem múltiplos parceiros ou parceiras. Então, é mais uma dificuldade, né, que nós precisamos superar. Então, a gente tem mais essa, né? Os critérios de aptidão e de inaptidão que a gente já tem preconizado, né? Todo o Brasil obedece a mesma legislação em relação à doação de sangue, e essa legislação ela é muito criteriosa, muito seletiva ao triar o doador de sangue. Então, são critérios que a gente tem tanto para proteção de quem está doando, como de quem vai receber esse sangue. São critérios bastante rígidos, né, de saúde, que aquela doação não vai fazer mal nenhum para quem vai doar e nem para quem vai receber. Por isso que nós temos aqui o que a gente chama de triagem. A gente faz uma triagem clínica, onde a gente vai avaliar se o doador tem pressão alta, tem anemia, peso, se ele tem realmente condições de doar sangue. Fora tudo isso, a gente agora tem mais um desafio, que é a pandemia do Covid, onde a gente tem pessoas que têm realmente pavor de sair, às vezes não tem pavor de sair para balada, mas tem pavor de vir ao Hemocentro fazer a doação. Então, são muitos mitos, medos, que a gente precisa desconstruir para que a gente possa captar e trazer doadores para que a gente possa ter um estoque estratégico de sangue para atender a população. Importantíssima essa colocação. Agora eu gostaria de direcionar uma pergunta para o Sidney. Sidney, quando o tratamento indicado na doença falciforme é transfusão sanguínea, existe um receio, um medo de não ter disponível uma bolsa de sangue? Se sim, se essa resposta for sim, há algum apoio com psicólogo ou profissional da saúde, outro profissional de saúde nesse sentido? Então, o tratamento da doença falciforme, como eu gosto sempre de dizer, é imprescindível ter a transfusão de sangue, né? Uma pessoa que seja portadora de doença falciforme, durante o seu ciclo de vida, ela vai precisar inúmeras vezes de transfusão de sangue, né? E esse medo, ele é algo presente, né? Essa incerteza, essa desconfiança de faltar a bolsa no momento, que é o momento que mais precisa, isso é constante, né? Por quê? A pessoa que tem doença falciforme, ela tem uma série de medicamentos à disposição, sempre, né? Mas ela tem um medicamento que é o sangue, que é o único medicamento que a gente não acha nas prateleiras da farmácia, né? Não existe a disponibilidade de, eu vou ali comprar uma bolsa de sangue e vou tomar, seja ela qual for. E aí a gente sempre está à mercê da boa vontade, como eu costumo dizer, das pessoas de doar sangue. E aí quando a doutora Verônica fala dos tabus da doação, a gente está num outro universo, a gente encontra um outro tabu. As pessoas que estão disponíveis para doar sangue sempre se questionam, e a quem eu vou doar, para quem eu vou doar meu sangue? E aí, como a gente vive numa sociedade muito preconceituosa, muito cheia de mitos, as pessoas vinculam logo a questão da doação, eu vou doar meu sangue para um ladrão, para algum marginal, alguém que fez mal a alguém vai tomar o meu sangue, né? E acaba esquecendo das pessoas que têm patologia, como no caso das pessoas com doença falciforme, que necessitam desse sangue para sobreviver, né? E é algo que permeia o ciclo de vida da pessoa com doença falciforme. Ela viver na incerteza se essa doação ela vai ter ou não, né? De peregrinar para o Hemocentro durante uma semana, todos os dias na espera. Chegou meu sangue? Não. Chegou meu sangue? Não.
E aí, quando você faz a segunda pergunta, existe um apoio emocional? Sim, né? Tanto por parte da associação, a gente enquanto associação, como o próprio EMOAL, disponibiliza um tratamento com psicólogos, né, com profissionais que são capacitados para minimizar o medo, né? E aí, como a gente diz assim, por que minimizar? Eu não vou simplesmente curar aquele medo, porque é um medo real, né? Se eu estou aguardando uma bolsa de sangue, a cada dia que passa eu estou vendo a minha saúde mais fragilizada, a única resolutividade é saber que chegou o meu sangue, é saber que a bolsa está disponível e eu vou tomar e eu vou melhorar. Mas aí, claro, a gente, enquanto psicologia, a gente faz esse trabalho ofertando um apoio emocional para a pessoa, né, para que esse medo ela possa ter o controle do mesmo, né, para que ela possa compreender que trata-se de um processo, né, um processo que ela precisa passar, mas que ele tem começo, meio e fim. É isso. Ok, Sidney, na sua fala você coloca aí da questão de quem vai doar não saber para quem vai, né? E o que a gente percebe como captador de doadores, né, no projeto, é que as pessoas vão muitas vezes porque já tem alguém, algum parente, algum amigo que vai fazer procedimento, e aí vai fazer a doação justamente direcionada. Já chega com um nomezinho lá para direcionar uma doação. Realmente é uma coisa muito triste, né? Que a gente vê que era para ser um ato comum na vida das pessoas, né? A doação. Mas eu Isso é acredito que verdade. até por falta da informação, como eu falei no início, né, sobre as doenças hematológicas, as pessoas não têm essa consciência. Isso, a cultura, né? Vamos falar um pouquinho da cultura. Então, a cultura do brasileiro, né? Vamos afunilar assim, do povo alagoano, é uma cultura ainda imatura a nível de doação de sangue, né? E aí as pessoas elas só são movidas a fazer um ato de bondade, como o ato da doação de sangue, se esse ato ele for direcionado, é como tu falou mesmo. Ah, fulano de tal vai se operar, eu conheço, ou é uma pessoa minha, eu chego lá e faço isso, né? Isso é algo cultural. A gente vai passar muito tempo ainda para mudar um pouquinho essa cultura. A gente sabe como é que funciona. Mas, assim, as pessoas esquecem que o sangue, é como eu falei, a importância de ver o sangue como uma alternativa terapêutica, de ver o sangue como um medicamento também. E as pessoas esquecem que pacientes com doença falciforme, hemofilia, leucemia e tantas outras doenças hematológicas precisam do sangue, né? E a importância de um evento como esse é exatamente isso, a gente poder desmistificar e dizer que o sangue não vai servir só para aquele cara que levou um tiro, que está no HGE, né? E mesmo que seja para ele, vamos olhar com um olhar diferente, né? Um olhar humanizado. Não é porque ele cometeu algo de errado durante a vida dele que eu vou ser o julgador, o juiz nessa história, né? Eu tenho, enquanto cidadão, fazer o meu ato de voluntariado sem se preocupar para quem, na verdade. Aproveitando o ensejo da fala do Sidney, doutora Verônica, como a EMOAL age diante dessas situações de indisponibilidade da bolsa para pacientes que necessitam frequentemente, né? Olha, nós temos utilizado estratégias inúmeras, né? Inúmeras estratégias a gente utiliza para que a gente não perca nenhum paciente por falta de sangue. Então, a primeira, nós temos, assim, um controle rígido tanto do número de doadores que vem, como de bolsas que a gente tem disponível em nossas geladeiras. Então, esse controle precisa ser diário, contínuo, não é? Porque nem todos os indivíduos que doam, as bolsas podem ser utilizadas, porque uma parte é descartada, porque deu alguma sorologia positiva, é um percentual pequeno, graças a Deus, cerca de 3%, mas de 100 bolsas, a gente não vai poder aproveitar. Mas, então, nós utilizamos o apelo nas mídias, quando o estoque chega, nós temos uma estratégia
de utilizar os controles de estoque por cor, né, colocando o vermelho como mais crítico, e nós fazemos o apelo na mídia, utilizamos as nossas captadoras com vocação por telefone, nós ligamos para os doadores, nós utilizamos as redes sociais, o Instagram da Hemorrede, para que a gente também possa divulgar essa necessidade que está acontecendo naquele momento. Nós ampliamos os dias de atendimento, passamos a atender aos sábados 2 horários e aos feriados. Nós ainda não estamos funcionando aos domingos, porque é um dia que a gente precisa ter para desinfecção, limpeza, manutenção da estrutura do prédio e dos equipamentos. Nós também utilizamos o apelo ao doador e colocamos aqui todas as medidas de proteção, não só ao doador, como aos servidores, os equipamentos de biossegurança, máscara, álcool gel, o distanciamento, para que a gente possa não ter perigo de contágio de Covid quando o doador está aqui, né? A gente tem, inclusive, uma tenda no pátio, para que quando tem um número maior de doadores, a gente possa colocar os doadores lá e não deixar ocorrer aglomeração. E quando nada disso é suficiente, os apelos, ainda utilizamos a contingência estadual e a nacional. O que é essa contingência? Nós temos outros serviços de hemoterapia no estado e nós fazemos por exemplo, estamos precisando de sangue O negativo num serviço, mas o outro está precisando de A. Então, nós fazemos uma permuta. Inclusive, entre os estados do Nordeste, com o Hemocentro da Paraíba, o Hemocentro de Pernambuco, que são os mais próximos, Aracaju. E quando nada disso é um tipo de sangue raro, que nós não temos, a gente utiliza a contingência nacional, porque a coordenação de sangue, ela é feita pelo Ministério da Saúde, e diariamente todos os hemocentros têm que colocar os seus estoques de sangue numa plataforma, porque quando o Estado está numa situação crítica, o próprio Ministério faz essa contingência de mandar o sangue de um canto para o outro, mas isso acontece em situações realmente de extrema necessidade. Nós sempre temos que lançar mão de apelo mesmo à população local para vir, para comparecer aos nossos serviços de coleta e, assim, salvar, né, as pessoas que estão ali precisando de sangue naquele momento. Muito bom. Agora eu gostaria de direcionar a palavra para o Paulo. Paulo, você consegue me ouvir? Sim, estou ouvindo. Eu gostaria de saber, Paulo, você como um paciente hemofílico, como funciona a terapia em pacientes com hemofilia e qual a importância da doação de sangue nesse cenário? Mais uma vez, boa tarde a todos. Primeiramente, eu gostaria de agradecer mais uma vez até mesmo a doutora Verônica pela belíssima explanação sobre os conceitos básicos da nossa patologia, da hemofilia, e falar que é importante, sim, esse momento que nós vivemos e de partilhar essas informações que todos nós realmente tendem a crescer, né, com tudo isso. Bem, o tratamento com hemofilia, basicamente a doutora Verônica já explanou aí sobre os fatores de coagulação, que precisa ser reposto, já que nascemos com a deficiência do fator de coagulação, daquela série, né, de fatores que o organismo tem,
para produzir a coagulação, nós faltamos, tanto na hemofilia A como na hemofilia B, o fator 8 e o fator 9. Então, o tratamento é algo bem simples, né, que é simplesmente repor esse fator, né, através da reposição e através da infusão. Nós fazemos periodicamente, pelo menos 2, 3 vezes na semana, onde a gente, como paciente, nós aprendemos a fazer essa autoinfusão em casa mesmo. Vários pacientes fazem isso de forma periódica. Pacientes que eu já conheci como crianças com 7 anos de idade que fazem essa autoinfusão do fator de coagulação. Então, isso veio ajudar muito, né, sobre o tratamento da hemofilia, principalmente na facilidade do acesso à nossa medicação, o fator de coagulação, né? Claro que a hemofilia, por ser uma doença crônica, uma doença que exige muito cuidado, é necessário que a gente sempre tenha disponível o fator de coagulação, somente em casa, né? Algo bem mais fácil, mais acessível. Porque uma vez que instalada uma hemorragia na articulação, principalmente no músculo, dependendo da evolução daquela hemorragia, isso pode significar uma limitação física muito importante e severa para o hemofílico, tanto na articulação do cotovelo, joelho, tornozelo, quadril. Ou seja, dependendo da hemorragia, o hemofílico ele pode ficar incapacitado, né? Então, é preciso realmente que o hemofílico realmente seja assistido o mais brevemente com o fator de coagulação. Ainda bem o Hemol dispõe, a gente sempre faz as nossas consultas com os hematologistas, e com isso fica muito fácil, né, a gente ter esse fator de coagulação disponível em nossa casa. É claro que isso representa uma grande revolução no nosso tratamento, né? Porque uns 30 anos atrás, o hemofílico, ele, com um quadro de sangramento, ele tinha que ir ao hemocentro, tomar um crio precipitado, ou seja, tinha também todo o risco, né, de contrair algumas doenças virais, né? Mas com o fator de coagulação, um fator que nós estamos disponíveis, e essa realidade foi realmente mudada. Então, há mais de 30 anos que o Brasil, ele não faz mais esse uso, né, do crio precipitado. Então, nosso tratamento é quase que exclusivo com o fator 8 ou fator 9 de coagulação. E é claro que, com isso, nós podemos ver o quanto que foi uma batalha mesmo, né, uma série de conquistas que tivemos ao longo dos anos para conseguir, né. Além do mais, por exemplo, a gente pode citar um dos hemofílicos mais conhecido, né, nacionalmente, que foi o Betinho, né, nosso querido Betinho, o irmão dele, o Enfio, né, que infelizmente foram infectados com vírus, né, com HIV, e que através de lutas como a deles, né, lutaram realmente para que tivesse um maior vigor na defesa, né, da qualidade do sangue e dos hemoderivados, né, nessa década de 80. E gerou também essa famosa lei, a Lei 10.205 de 2001, conhecida como a Lei do Betinho. A lei que tem como orientação esse projeto, né, esse objetivo de garantir essa segurança do sangue e dos hemoderivados, e claro que proteger também a saúde das pessoas que recebem, né, que fazem uso do sangue. Mantendo a palavra com você, Paulo, eu gostaria de saber, você como representante da Associação dos Hemofílicos, como é que a associação atua nesse sentido? A Associação dos Hemofílicos de Alagoas, ela representa todo o hemofílico do Estado,
não só do Estado, mas também hemofílicos que vêm de outro Estado, para poder ser acolhido, nossa associação. A batalha e essa luta é uma luta constante, né? A luta de dar visibilidade a todos os pacientes com hemofilia. Porque não é somente com o fator de coagulação, com encaminhamento de hematologistas que representa todo o nosso tratamento. Nós também precisamos de uma equipe multiprofissional que ofereça realmente uma terapia que garanta realmente o nosso bem-estar de vida, né? Nós precisamos também de fisioterapeuta, de ortopedista, de psicólogos. Tudo isso são uma série de profissionais que nos ajudam a manter essa qualidade de vida. E como associação, nós disponibilizamos uma casa de apoio próximo aqui ao Hemoal. Essa nossa casa de apoio foi uma conquista muito grande da nossa fundadora Janete Portela. E essa casa de apoio nós oferecemos acomodações, alimentação, transporte, compra de medicamento, custeio de exames e outras oficinas. E também outra conquista muito grande da nossa associação dos hemofílicos, como apoio ao hemofílico e também à família dos hemofílicos, foi a abertura do Centro de Reabilitação Janete Portela, que é a conhecida Clínica dos Hemofílicos, né? E com isso também nós disponibilizamos todo o tratamento da equipe multiprofissional de ortopedista, fisioterapia, psicologia, serviço social, ou seja, uma gama de profissional que nos ajuda a manter essa qualidade de vida, né? Não só tudo aquilo que nós conseguimos com os hematologistas no Hemoal, a nossa reposição do fator, mas também todo o acompanhamento, né, desses outros profissionais que ajudam, assim, a fazer com que a nossa vida ganhe essa qualidade, né, ganhe realmente essa questão de nós podermos participar da sociedade, poder estudar, poder trabalhar, poder viver uma vida minimamente digna. Ok, Paulo, muito obrigada por ter mandado para a gente. Agora, uma última pergunta para a doutora Verônica. O Hemoal possui, doutora Verônica, algum programa específico para pacientes com doença falciforme e hemofilia? Como ocorrem os processos de transfusão no ambulatório em caso de necessidade desses pacientes? Olha só, os hemocentros do país, eles são todos coordenados pela coordenação de sangue do Ministério. E esses pacientes hemofílicos e os que têm doença falciforme, eles têm seus programas, suas políticas de atendimento bem desenhadas e definidas, né? Então, os pacientes, tanto com essas duas patologias, eles têm 2 programas diferentes, que é o hemoglobinopatia web, que é o da doença falciforme, e o coagulopatia web para as hemofilias. Então, ao receber o diagnóstico dos pacientes de doença falciforme, é feito logo ao nascer no teste do pezinho. Então, na maternidade já é feito o teste do pezinho, ao ser feito o diagnóstico, esse paciente é encaminhado ao hemocentro. Aqui, ele é cadastrado nesse programa do Ministério para que ele tenha o direito ao recebimento do que o programa oferece, que é o PENV oral, que é a penicilina, que ele vai tomar, a criança vai tomar até os 5 anos de vida, todos os dias, vai receber o ácido fólico, que é um medicamento, uma vitamina que eles também precisam tomar ao longo da vida toda, e eles vão também, né, fazer o acompanhamento com o Doppler transcraniano, na idade de 2 a 16 anos, para avaliar se tem um risco de AVC. Ele vai para um calendário vacinal diferente da população, porque ele vai precisar tomar algumas vacinas
que ele tem mais suscetibilidade de ter infecção e septicemia, que é a pneumocócica e é uma vacina anti-hemófilos. Então, ele vai tomar uma vacinação diferente e vai ser acompanhado ao longo da vida com nesse cadastro, onde a gente vai inserindo aí também os eventos agudos que ele vai tendo, né? Que é um paciente que tem uma anemia crônica, mas ele complica com alguns eventos agudos que precisam ter um cuidado especial com a equipe extremamente capacitada. Quando é crise de dor, precisa muitas vezes ser internado, tomar analgésicos potentes, opiáceo, como a morfina, precisa de um esquema de antibiótico bastante agressivo para controlar uma pneumonia, que em uma criança normal não precisaria muitas vezes nem sequer internar. E aí vai, a gente tem todo uma equipe preparada, com leitos de retaguarda, para que a gente possa fazer o acompanhamento com essa equipe quando vai internar lá no Hospital Veredas. E aqui no ambulatório, ele faz o tratamento ambulatorial, recebe as transfusões, lembrando que o paciente falciforme, ele precisa tomar uma bolsa de sangue que tem que ter, além do tipo igual, seja A positivo, negativo, o ABO igual, a gente precisa também fenotipar a bolsa para os outros grupos sanguíneos, KEL, KIDS, LIO, DAF. Aí a gente tem que fenotipar a bolsa e aplicar no paciente o mesmo tipo, se ele tem DAF positivo, DAF A, DAF B, o mesmo tipo, igual. Então, ele precisa, além de tomar o sangue fenotipado, precisa tomar filtrado, para não ter reações. Então, esse programa todo, ele é realizado aqui. Além disso, o Ministério também disponibiliza a hidroxiureia, que é uma medicação que muitos deles precisam tomar desde criança, que é para reduzir o número de eventos agudos, e quando eles tomam muito sangue, eles também fazem sobrecarga de ferro. Então, precisa também tomar a desferoxamina, que é um quelante do ferro, para que esse ferro não vá sobrecarregar o fígado e o coração e trazer outras complicações. Então, assim, são pacientes que necessitam de um cuidado especial com uma equipe especializada, ok? Já os hemofílicos têm o programa Coagulopatia Web. Para você ter uma ideia, Alane e demais participantes, nós temos 253 pacientes e mensalmente o Ministério tem um custo de cerca de 3 milhões ou mais, às vezes 4 milhões, dependendo do número de frascos, de fatores mensalmente, que são distribuídos para os pacientes. Então, é um custo extremamente elevado e esse custo é coberto pelo Ministério da Saúde. Então, para receber esses fatores de coagulação, o Ministério precisa que os pacientes estejam cadastrados, os dados estejam atualizados, que a gente possa fazer exames de controle, seja de doenças transmissíveis pelo sangue, seja se ele tem inibidor ou não, qual é o nível de fator que ele tem, porque eu não falei logo no início, mas o hemofílico, ele tem graus variáveis de gravidade. Se ele tem menos de 1% de produção de fator, ele é considerado grave. Se ele produz entre 1 a 5%, ele é considerado de gravidade moderada. Se ele tem uma produção maior que 5 até 25, ele é considerado um hemofílico de gravidade leve. Então, dependendo dessa gravidade, o tratamento, ele também é diferente. Cada paciente
tem uma forma individualizada de ser tratado. Se ele tem inibidor, porque muitas vezes ele toma o fator, mas ele desenvolve uma reação ao fator que ele toma. Então, ele vai ter que tomar uma outra, vai ter que fazer outros procedimentos para que ele possa receber ou um outro tipo de fator, ou um outro desensibilizar, para que ele não possa retomar o seu tratamento. Então, assim, também é um paciente que é extremamente específico, especial, o tratamento é individualizado e a equipe precisa ser muito treinada, porque é um tratamento de altíssimo custo que requer tanto a adesão do paciente, né, para que ele possa hoje não sangrar, para que ele possa ser tratado profilaticamente, para que ele não sangre. Porque quando ele sangra, o tratamento passa a ser muito mais, com muito mais dias de fator, como também ele passa a começar a ter sequelas por conta do sangramento que ele teve. Se é na articulação, passa a ter uma articulação com problema, porque o sangue é extremamente, dentro da cavidade articular, muito irritante, e aí o paciente passa a ter outros problemas que a gente hoje já não precisa ter se o paciente fizer adesão ao tratamento profilático. E que, assim, às vezes as famílias sentem uma dificuldade grande de aderir a esse tratamento profilático, por quê? Às vezes é uma criancinha pequena, vê difícil, criança chora para não tomar o fator, mas se o tratamento for desde o início, de forma profilática, ele não vai ter sequelas. Ele vai até poder praticar um esporte dentro da sua condição física e dentro da sua condição de tratamento. Então, paciente hemofílico é um paciente crônico. Paciente falciforme é um paciente crônico. E como outras doenças crônicas, são pacientes que precisam de um acompanhamento com o psicólogo, muitas vezes com o serviço social, para que ele esteja sempre aqui presente. Dentista precisa ser especializado nessas doenças, não pode ser qualquer dentista que vá fazer um tratamento desde uma cárie até uma exodontia, uma extração dentária e um hemofílico. Tem que ser um dentista que tenha tanto preparo como o apoio do médico hematologista. Precisa ter um farmacêutico extremamente preparado para que ele... equipe especializada, né, doutora? Totalmente. Uma equipe, assim, multiprofissional, laboratórios, porque o único laboratório que dosa fator 8 e 9, inibidor, no estado de Alagoas, seja para o paciente que tenha convênio ou não, é aqui no Hemoal. Então, são pacientes que realmente requer um cuidado, uma atenção, e a gente precisa estar com uma equipe extremamente preparada para que a gente não perca nenhum paciente. E a gente percebe que a fala de vocês se complementa, né? Quando os rapazes falaram dos sintomas e das sequelas que, por vezes, as doenças trazem, né? E a senhora coloca agora. E para encerrar esse momento, eu queria direcionar a palavra para vocês dois, Sidney e Paulo. Eu gostaria de saber como se dá a luta de vocês pelo acolhimento e visibilidade dos pacientes com doença falciforme com hemofilia e também que vocês deixassem aí a sua palavra quanto à necessidade da população doar sangue. Então, Paulo quer começar? Pode começar. Tá. Então, diante de tudo isso que foi muito bem explicado, né, pela doutora Verônica, né, que é uma das nossas hematologistas que vivencia diariamente a luta, né, de cada um, tanto falciforme como hemofílico, lá do qual que a gente complementa.
né? Foi muito bem explicado para ela essa questão da dor física, né? Do sofrimento físico. Então, é uma criança que desde cedo começa a ser furada, isso dói, se incomoda, né? Que precisa tomar medicamentos invasivos, desde do nascer, né? Que está passando por uma série de coisas que colocam em risco a sua saúde desde o nascimento até passando por todos os ciclos de vida. Mas aí, quando a gente fala da vulnerabilidade, é mostrar também que são pessoas que, além da dor física, carregam a dor social, carregam a dor emocional no seu percurso, né? São pessoas que precisam diariamente lidar com o preconceito, com o racismo nas unidades de saúde, né? Com a desinformação de alguns profissionais, porque, como ela frisou bem, vou num dentista, e chega lá, se nada contra a categoria, é apenas um exemplo, né? Mas se chega lá e o profissional da odontologia não sabe lidar, não tem um manejo adequado, em vez de trazer benefícios, vai trazer malefícios para aquela pessoa, né? E muitas vezes o paciente de doença falciforme ou de hemofilia, por ele já viver essa realidade diariamente, ele se torna especialista, né? E ele quer contestar, ele quer dar a sua opinião para o profissional, e muitas das vezes o profissional se coloca no patamar de autoridade máxima e não escuta, né? E aí é quando a gente vem travando as lutas de visibilidade para essas pessoas. O papel da associação, né, tanto da associação de doença falciforme, que eu estou à frente, como de hemofilia, que o Paulo está à frente, é um papel de luta, de visibilidade, de respeito, né? É um papel de se mostrar que atrás da doença existe uma pessoa, né? Que atrás daquele prontuário, aquele leito, existe uma pessoa que tem um plano de felicidade para a sua vida, que merece respeito, né? Tanto a partir do profissional de saúde, como dos governantes, com as políticas, a implantação e a efetivação de políticas públicas, né? A garantia de acesso às unidades de saúde que atendam e atendam com respeito, né? Aos profissionais de saúde que a gente sabe que trabalham diariamente nas unidades, mas que precisam entender que chegou um hemofílico, chegou um falciforme, não é qualquer atendimento que eu vou fazer com aquela pessoa que tem uma espécie. Eu não sei. Se não sabe, seja humilde, chame alguém que saiba, né? Mas não faça besteira com a vida de uma pessoa, assim como você não gostaria que fizessem com a sua. É uma luta onde a gente corre diariamente em busca do doador de sangue, que está em algum lugar. E aí, quando a doutora Verônica fala da questão do contingenciamento, né? A quem compete isso? É o falciforme. Muitas das vezes, numa sexta-feira, 4 horas da tarde, tem um falciforme lá no ambulatório precisando de um sangue raro, porque precisa ser fenotipado e outras coisas, como ela explicou, e esse sangue não tem. E aquela pessoa, a cada momento, um segundo é uma vida, né? E essa pessoa precisa, a equipe, né, na verdade, se mobiliza para ir atrás de contingenciamento, para procurar aquele sangue, seja no estado de Alagoas ou fora dele, né? Então, assim, é a luta pela vida diariamente, não só a vida a nível biológico, mas a vida no nível social, no nível emocional, né? Em todos os seus aspectos. É mostrar que atrás daquela patologia, a gente tem uma vida que precisa ser vivida. E a pessoa, acima de tudo, quando a gente fala da questão da adesão do tratamento, é fazer também com que a pessoa aceite, porque por se tratarem de doenças crônicas, e na grande maioria vem a própria desinformação e o próprio desconhecimento do paciente e da família, né? De se olhar dentro de uma família e dizer assim, aqui tem 10 irmãos e só fulano tem doença falciforme. Mas é dessa forma que acontece, né? A genética a gente não domina, né? Uma doença genética ela vai acontecer. Então, essa é a luta diária, a gente poder educar a sociedade, educar o profissional de saúde e educar a pessoa que tem a doença, né? Para que isso possa caminhar num trilho só, né? E cada um com o seu respeito. Em relação ao ato de doação de sangue, a gente sempre está em parceria com o Hemoal,
e aí é um trabalho da associação que a gente precisa ser parceiro, né? Não existe esse tratamento sem a parceria da associação com o Hemocentro. E aí a gente vestia a mesma camisa, vai ter campanha de doação. Eu estou bem, eu tenho doença falciforme, eu estou bem, eu posso falar, eu estou lá junto da equipe de captação, falando da minha história, né, tirando as vergonhas de lado, falando da minha história, mostrando que eu preciso do sangue de alguém que está ali naquela plateia, como hoje nessa plateia virtual, né, que a gente provavelmente tem alguém que pode ser meu doador amanhã, né, de antemão já agradeço. E mostrar que é exatamente isso, que o sangue não vai, que o ato que você vai fazer de doação vai salvar a minha vida, a vida de alguém que vive com essa doença, mas que também tem outras qualidades, né? Tem outros objetivos. A associação está sempre em busca desse reconhecimento, né? E desse apoio, de estar junto. Aí teve uma coisa que a gente, foi tanta coisa que a doutora Verônica não falou, mas assim, a gente também tem a Hemovan, né? Que quando o doador ele não quer vir, a gente vai buscar. Eu digo a gente, Hemoal, associação, né? Porque trabalha junto. Então, assim, tem a Hemovan, a associação vai lá, forma grupos, aonde tiver, chega no Hemoal, tem um grupo que quer vir fazer doação de sangue. E aí o Hemoal disponibiliza o transporte, manda buscar aquelas pessoas que estão à disposição para doar sangue. Então, assim, é uma luta diária, né? É um livro que nunca vai ter fim, ele vai ser sempre construído. Mas o que vale é a empatia. Eu acho que a mudança na história de vida das pessoas com doença falciforme, hemofilia ou qualquer outra doença que precise de sangue, eu acho que a gente precisa de respeito e de empatia, né? É aquela coisa, é as pessoas olharem para a gente com forma de respeito, não vendo apenas um doente, né? Mas vendo uma pessoa, e a empatia no sentido de eu vou me colocar no lugar dele. Como é o sofrimento dele diariamente, né? Às vezes um rostinho feliz, não, você não sabe o que é que passou ali por trás, quais as lutas que a pessoa precisa travar diariamente. Então, assim, é o que a gente encontra no Hemoal, né? Por que que o tratamento acaba sendo o foco todo no Hemoal? Porque as pessoas com falciforme e hemofilia encontram isso lá, mas a gente precisa encontrar isso nos outros locais. E aí a gente aproveita para dizer assim, o pessoal que está hoje estudando, né, que são acadêmicos, seja lá de qual curso, da medicina a qualquer um outro na área da saúde, desde já comecem a pensar nisso, né? Não é um jaleco, não é um carimbo, não é uma caneta que vai fazer você alguém, né? Se você realmente quer ser um bom profissional de saúde, né, assim como aqui hoje em dia eu, doutora Verônica, nós estamos aqui, né? Porque antes de tudo a gente se colocou como uma pessoa empática e hoje faz um trabalho pensando no outro, né? Aí a gente sempre diz, a gente sempre mostra esse outro lado, né? Sejam humanos, pois assim vocês serão bons profissionais de saúde, né? Até porque quem tem falciforme, quem tem hemofilia, quem tem qualquer tipo de doença crônica, não tem nada estampado na testa, não tem um rótulo, né? Mas precisa de respeito. Obrigado. Obrigada, digo eu. Paulo, Sim, mais uma vez eu quero agradecer o convite, a participação, em ver os dois amigos meus aqui, a doutora Verônica, o Sidney também, por participar dessa luta que é tão importante para todos nós, né? Quanto para o hemofílico como para o falcêmico. Porque o importante é isso, que a gente sempre une essas forças, e através das forças, tanto do Hemoal, representando aqui a doutora Verônica, como as nossas associações, é que vai fazer a diferença, né? A diferença para o paciente e para também toda a família do paciente. E tudo aquilo que envolve o tratamento, né? Porque hoje, se nós temos um ganho muito considerável, um ganho realmente que revolucionou, vamos dizer assim, a vida do hemofílico. Hoje o hemofílico, ele vai ao hemoal, pega a sua quantidade de fator, leva para casa, em casa mesmo administra, em casa mesmo faz a sua profilaxia. Quantos pacientes que moram no interior
que passa até mesmo alguns meses sem ver, né, o hematologista. De certa maneira, é uma felicidade, porque sabe que ele está indo bem, sabe que o seu tratamento está sendo eficaz, né? Então, isso tudo é um ganho que nós conquistamos por essa união, por essa força, por saber que o importante, né, do tratamento é sempre aquele indivíduo, né, aquele indivíduo que é mudado a sua vida, porque ele passa de ser uma pessoa simplesmente uma pessoa, vamos dizer assim, incapacitada, limitada, uma pessoa que está restringida à sua doença, e passa a ser uma pessoa que vive plenamente todas as possibilidades que a sociedade está aí para nos oferecer, né? De estudo, de trabalho, de construir família, tudo isso é importante. Então, são esses ganhos que a Associação dos Hemofílicos, ela tem como meta, né? Não só fazer com que o hemofílico seja bem assistido no Hemoal, na associação, na casa de apoio, num centro de reabilitação, mas também na sociedade. O importante é isso, que a sociedade esteja preparada para nos acolher também, né? E principalmente quando há essa conscientização, essa visibilidade da importância da doação do sangue, né? Que, como bem o Sidney disse, nós somos pacientes que precisamos realmente desse pouquinho que a pessoa doa, do seu tempo, da sua disposição, quando vai ao Hemoal e faz aquele gesto, que realmente é um gesto de amor, né? Um gesto que a pessoa está doando um pouco da sua vida para outra pessoa que talvez ela nem conheça, mas que com certeza vai ser beneficiada com aquela doação. É como se diz aquela máxima, né? O mais importante é dar do que receber, né? E quando a pessoa dá, ela dá com gesto de generosidade, né? E dá muito mais porque ela nem sabe quem está sendo beneficiada, né? E o hemofílico é essa pessoa que, com certeza, ele vai receber esse benefício, porque o hemofílico, realmente, ele precisa, realmente, de toda essa assistência do doador, assistência do Hemoal, assistência de todos os profissionais que fazem com que a nossa vida seja uma vida realmente participativa na sociedade. Então, novamente, eu agradeço a todos, agradeço a companhia de todos por esse momento, e que vocês realmente continuem a fazer momentos como esse, né? Momentos em que a informação realmente seja repassada, né? Importante é isso, que essa informação, tanto do lado dos hemofílicos, como dos falcêmicos, do Hemoal, o trabalho do Hemoal, realmente seja repassado para a sociedade. Obrigado a todos. Alane, eu só queria... Eu não sei se você vai finalizar agora. O nosso tempo avançou um pouco e tem uma outra atividade, mas a senhora pode fazer a sua colocação, doutora. Então, eu só quero citar aqui uma frase de Nelson Mandela, né? Que ele diz que a educação é a arma mais poderosa para mudar o mundo. Então, esse evento educativo acho que, a arma mais poderosa para que a gente possa desmistificar, né, a doação de sangue, conquistar e captar novos doadores. Espero que todos os participantes que estejam aqui nos ouvindo sejam mais um captador, né? A gente não precisa ter, para captar doadores e ser doadores, só o nosso serviço social. Outras pessoas que tenham esse conhecimento que nós estamos divulgando aqui, eles também podem ser captadores, trazer novos doadores e multiplicar essa corrente de amor que é a doação de sangue. A doação de sangue, o sangue, infelizmente, ainda não pode ser comprado, fabricado, e a única forma de obtê-lo é através desse ato tão bonito que é a solidariedade das pessoas. Então, quero agradecer a todos que estão organizando o evento, na pessoa do Tiago, na sua pessoa também, Alane, e assim, tornar o que o Paulo César aqui falou,
que novos eventos como esse possam acontecer no ano de 2021, para que a gente possa levar esse conhecimento, né, dessas doenças que são tão prevalentes, mas que também são tão desconhecidas no meio acadêmico, e a gente possa estar desmistificando e mostrando à sociedade, aos estudantes que estão aqui participando, quanto é importante doar sangue, vir conhecer o trabalho do Hemoal e também vir nos ajudar a captar novos doadores, a integrar essa corrente que o programa que a Uncisal faz, né, da Liga Doe Vida, é um dos nossos braços, né, dentro da universidade para formar profissionais da saúde que também tenham esse conhecimento. Muito obrigado. Não vou falar mais para também não ultrapassar mais do tempo. Nós aqui agradecemos, nós esperamos, todos nós, né, que fazemos o Doe Vida, esperamos que essa relação com as associações com a Hemoal se fortaleçam cada vez mais. E eu e toda a organização gostaríamos de agradecer imensamente esse momento de compartilhamento de conhecimento e vivências que vocês nos proporcionaram. Foi extremamente esclarecedor. Inclusive, tivemos diversos elogios no chat. Somos só gratidão, realmente, gente. Muito obrigada. Nós tínhamos algumas perguntas, mas eu vou pedir, pelo avançar do tempo, para poder enviar para vocês a posteriori, devido a outra atividade que nós teremos em seguida. Vocês podem, a gente manda a pergunta e depois a gente vai compartilhar lá no Telegram com o pessoal que está assistindo, com o público, né? Muito obrigada mais uma vez. Agora eu finalizo aqui a atividade e passo a palavra para a minha colega Bruna Cordeiro, que dará continuidade às atividades desta tarde.